Quando você fala Mas sobre a origem, só para não perder esse ponto, aquela questão dos jogos militares está descartada? está circulando agora na internet chinesa, mas com provavelmente centenas de milhões de leitores no Weibo, especialmente, ah, é uma espécie de... É um texto muito bem fundamentado e bem estruturado, pedindo para o governo americano pedir explicações. Desculpe, pedindo para o governo americano dar explicações sobre o que rolou nos Estados Unidos quando eles fecharam o laboratório de Fort Detrick em julho, que era considerado, não era considerado, como é que chama, safe, seguro, tinha riscos de vazar patógenos para todos os lados, literalmente. Os jogos militares em Wuhan, que foram de dia 18 a 27, do dia 18 a 27 de outubro, essa delegação de militares americanos que veio para os jogos, olha que duas informações super importantes. Eles treinaram nos Estados Unidos bem perto do Fort Detrick. Fort Detrick fica em Maryland. É o que a gente chama de Beltway. Beltway é Washington, Virgínia e Maryland. É onde fica o Deep State inteiro e onde fica a CIA, o Pentágono, várias instalações, fortes, NSA, tudo fica ali no Beltway. E o Fort Detrick, a mesma coisa. E o campo de treinamento desses nossos 300 militares, que foram para os Jogos Militares Mundiais em Wuhan. Data importantíssimo, 18 a 27 de outubro, eles tinham treinado do lado do Fort Detrick, que já tinha sido fechado por medo de escape de patógenos. Aí a informação fundamental que está nesse texto chinês, eu recebi uma tradução de um professor de Hong Kong, então eu tenho esse texto em inglês agora, e é uma coisa extraordinária. Eu vou ler para vocês um trecho aqui que é super importante. O hotel onde os americanos ficaram. O hotel chama-se Wuhan Oriental Hotel. É um dos hotéis principais do centro de Wuhan. Sabe onde ele fica? Ele fica a 300 metros do mercado de frutos do mar. O que já nos leva a, evidentemente, é mais do que óbvio. Você é uma delegação estrangeira, você está num país para uns jogos, você tem umas horas livres, vamos dar uma voltinha. E dar a voltinha significava passar no mercado, que é a 300 metros do hotel. Isso qualquer um de nós, quando está viajando, faz a mesma coisa, certo? Bom, o mais importante é o que foi documentado pelos médicos locais em relação a esses militares. 5 desses 300, eles desenvolveram uma febre super forte no dia 25 de outubro, ou seja, 2 dias antes do final dos jogos, né? E eles foram levados para um hospital de doenças infecciosas para serem tratados. 42 empregados desse hotel, do Oriental Hotel, eles foram diagnosticados com coronavírus. E olha que loucura, 7 desses eles estiveram no mercado. Desculpe, e 7 pessoas do mercado também foram detectadas com coronavírus. E eles foram tratados antes do pessoal do hotel. Então, você pode fazer uma ligação entre os militares que ficaram doentes, os militares que foram passear no mercado, o pessoal que foi infectado no mercado, o pessoal do hospital que os tratou, que foi infectado também. 7 pessoas do hotel tiveram contato com 42... Não, exatamente. E aí os médicos dizem que esses infectados que tiveram contatos com o pessoal do mercado, com os americanos e com o hotel, foi o núcleo inicial de pacientes do coronavírus. Ô Pepe, é por isso, então, que aquele porta-voz do governo chinês, o Zhao, alguma coisa, falou, olha,
que os americanos têm a obrigação de dizer quem é o paciente zero dos Estados Unidos. Exatamente, e eles não vão dizer nunca. Isso a gente pode apostar quanto for. Eles têm um medo atroz de, primeiro de tudo, de reconhecer abertamente. Por exemplo, você faz um search da mídia, como é que chama, corporativa americana, e você vê fechamento de Fort Detrick, tem umas noticinhas, 3, 4 parágrafos, não sei, e muita coisa sumiu. Foi literalmente foi sumido, inclusive, pelo Google na internet. Você vê alguns pequenos detalhes, mas ninguém explicando em detalhes por que foi fechado, quais eram as acusações, o que poderia ter vazado, se algo vazou, se alguém foi contaminado, se alguém entrevistou, por exemplo, soldados que moram perto de Fort Detrick ou famílias de soldados do Fort Detrick foram infeccionados ou não. Nada, nada. É aquele silêncio imperial absoluto, certo? Aí, depois de tudo isso, eles falam do fechamento esse texto chinês. Eles falam do fechamento do Fort Detrick. E aí tem uma coisa muito interessante. É um negócio que é impossível a gente confirmar por vias diplomáticas, porque a diplomacia chinesa jamais vai... Isso é uma das cartas que eles têm na mão. Mas isso deve ter sido provavelmente alguém lá em cima que vazou para a Xinhua ou para o People's Daily, etc., não foi publicado em inglês, mas foi publicado em mandarim. E aí repercute nesse texto. O Mike Pompeo, secretário de Estado, que todas as suas coletivas fala do vírus de Wuhan, ele começou a falar do vírus de Wuhan e o Trump começou a falar de vírus chinês. Então, na narrativa da Casa Branca, já há vários dias, vocês todos devem ter visto, é vírus chinês. A ideia inicial veio do Mike Pompeo. Não se esqueçam, Mike Pompeo é CIA, é Deep State. Eles querem destruir a China, para eu dar a versão mais curta para todos vocês. Bom, o Pompeo telefonou, sabe para quem? Não para o ministro das Relações Exteriores chinês, que é o contraparte dele, o Wang Yi, que é um dos grandes ministros de Relações Exteriores do mundo. Ele é no nível do Lavrov e no nível do nosso Celso Amorim. E do Zarif, do Irã. Eles estão lá em cima, entre os melhores ministros de Relações Exteriores do mundo. O Pompeo não ligou para o Wang Yi, ligou para o patrão dele, que é o cara que manda no Conselho de Estado, o Yang Jiechi. O Yang Jiechi, mais poderoso que ele, só tem o Xi Jinping. E, segundo esse texto chinês, que obviamente a gente não tem como comprovar por vias diplomáticas, ele pediu para os chineses segurarem e não soltarem nenhuma bomba. Ou seja, é aquela coisa bem Mike Pompeo e CIA, né? Nós mentimos, nós encobrimos, nós tentamos subornar seja quem for. Ele estava tentando dizer, olha, nós vamos tentar achar uma explicação para essa história, mas, por favor, vocês não publiquem nada por enquanto. Os chineses, claro, a la Sun Tzu, esperando que a força do adversário, no fundo, o jogue no chão, né? Falaram, tá, ok, tudo bem, só que a gente quer uma explicação detalhada de vocês sobre o paciente número 1 dos Estados Unidos, que é exatamente, Leonardo, que você evocou agora há pouco, um dos porta-vozes, esse diplomata que é um dos porta-vozes do Ministério das Relações Exteriores, o tweet bombástico dele da semana passada, ele está apenas colocando isso, ele colocou isso na Twittersfera global, e virou um dos tweets mais retuitados da história. Né? Impressionante. Eles tiraram a narrativa de ponta da cabeça e falaram, o vírus chinês é nosso? Então explicam vocês o paciente número 1. Nós identificamos o nosso paciente número 1, provavelmente. Foi em Wuhan. Foi nesse pequeno grupo do hotel e do mercado. E vocês?